Central. Estamos novamente com você. Hoje com um amigo, mais um aqui amigo, graças a Deus, com o nosso amigo Clóvis. E você aí na tua casa nos prestigiando com a sua audiência. Clóvis, obrigado por estar aqui conosco. Hoje nós vamos falar sobre a hipnose e mais outras cositas que o Clóvis vai nos proporcionar. Quero primeiro fazer um rápido agradecimento aos nossos patrocinadores VIP. Quero agradecer a Unimed São Carlos, a Assisc, a Barbearia do Tio Salim. Quero agradecer a Faro Sublimações e quero também agradecer a Asproalto. Eu gostaria de agradecer ao Clóvis, mas Clóvis, antes de falarmos sobre a sua atual e linda profissão e o que você faz hoje, Clóvis, a gente sempre gosta de falar das pessoas, contar histórias das pessoas, porque a gente passa por você, muita gente lhe conhece, tal, mas conhece o Clóvis hoje, hipnólogo, psicanalista, mas e o Clóvis pessoa? A gente gosta de conhecer histórias das pessoas. Quem é o Clóvis, da onde ele vem, onde ele nasceu, como é que foi a infância? Conta um pouco de você, o Clóvis. Primeiramente, é uma honra estar aqui com vocês, com a TV Ônix. Tá? Agradeço mais uma vez a oportunidade. E o Clóvis, essa é uma pergunta que eu sempre faço. Quem é o Clóvis? Né? Apesar de ser psicanalista, é uma coisa meio difícil de falar de você mesmo. Bom, o Clóvis né, uma pessoa que sempre lutou bastante, sempre superou as suas dificuldades, mesmo na infância, com a separação dos pais, com o convívio dos irmãos. O Clóvis foi pai cedo, minha primeira filha nasceu, eu tinha 22 anos. Foi uma luta, naquela época, 2 adolescentes ainda, começando a fase adulta, mas graças a Deus eu tenho até hoje, né, uma companheira maravilhosa, apesar de estarmos separados também. E foi galgando aos poucos a sua trilha, né, aos trancos e barrancos, às subidas e descidas, como todo ser humano, como Sim. Toda pessoa. E mais tarde veio a minha segunda filha. Hoje só tenho a agradecer, porque a primeira é doutora também, a segunda está fazendo engenharia informática, software. Que legal. Não sei o que. Está na área de Está TI. na área de TI, né? Engenharia de software. Né? São 2 filhas maravilhosas. Eu me sinto realizado com elas. E o Clóvis é, sim, um ser humano que tem seus problemas, tem as suas dificuldades, mas, acima de tudo, ele tem um objetivo muito grande, que é ser uma pessoa melhor a cada dia. Muito bem. Você nasceu aqui mesmo? Nasci em São Paulo. Em São Paulo. Depois de um tempo eu fui morar em São José dos Campos. Trabalhei na terceira maior empresa aeronáutica, né, do mundo. Graças a ela eu tive a oportunidade de conhecer vários países. E foi aí que foi começando a minha carreira.
né? Principalmente com a hipnose. Eu conheci a hipnose num hotel que eu estava, eu falei, não, cara, não acredito que o cara está fazendo isso. Né? Deve ser combinado. Aí eu fui experimentar, realmente, que o negócio funciona. Eu falei, cara, eu quero aprender isso. Aí cada vez que eu tinha oportunidade de ir para fora, eu procurava o lugar onde eu estava para fazer cursos. Legal. Então eu tenho uma formação aí em 4, 5 institutos internacionais. Né? Aqui no Brasil acho que são 2. Sou formado pelo John Hopkins, Neurociência do Comportamento, e faço parte da Associação Brasileira de Psicanálise e Neurociência. Foi uma vida assim de grande batalha, de grande esforço, de grande dedicação. Que joia. E aí, nessa empresa, você ficou um tempo lá em São José. Sim. E depois veio para cá. Sim, aí depois de lá eu ainda fui morar na África do Sul. Ah, que experiência legal. Eu saí, que é aquela coisa, quando você tem uma quebra econômica, nos Estados Unidos tudo é afetado. Ah, tá. Né? Aí teve demissão, eu saí, um amigo meu estava trabalhando na aviação lá fora e me convidou para ir para a África do Sul. Aí eu fui para lá, fiquei um tempo morando em Mayotte. Mayotte são aquelas ilhazinhas que tem entre o continente e Madagascar. E ali também eu tive a oportunidade de conhecer outras culturas, outras línguas, outras religiões. Foi assim uma experiência maravilhosa. Imagino. Nossa. Sem contar o lugar, né? Que era Sim. paradisíaco ali, né? Eu morava numa ilha vulcânica. Nossa. Então ali, Se engrandece. nossa, eu adorava sair do hotel que eu estava, pegava o carro da empresa, aí eu contornava a ilha, subia num vulcão que tem lá até hoje, né? Mas está inativo. E tinha um lugarzinho ali que eu gostava de sentar e ficar só observando. Eu sempre tive esse lado meio de interiorização, de estar comigo. Depois que eu aprendi que a melhor companhia que eu poderia ter sou eu, muita coisa mudou na minha vida. Imagino, poxa. Porque o ser interior é sensacional, né? A hora que você domina isso, E é difícil. difícil, Tá? Não, a gente não tem o domínio de 100%. é fato. Não tem. A gente não tem domínio das emoções. A gente tem domínio do que fazer com elas. Né? E nesse interino também pulou uma parte da minha carreira acadêmica, que também fui professor de matemática, química, física e biologia, dando aula no estado, lá em São Paulo, antes de eu sair. Né? Eu comecei a fazer a faculdade de Ciências Biológicas e depois do 3º ou 4º semestre eu entrei no estado como professor substituto e fiquei uns quase 4 anos dando aula na capital. Aí daí é que eu parti para a área da psicanálise. Aí fiz mestrado e doutorado em psicanálise. Muito legal. Essa da África aí deve ter sido uma experiência, Maravilhosa. nossa, poucas aqueles que têm essa oportunidade. Muita gente fala, se você gostasse se você pudesse morar em outro lugar, ia morar na Europa, ia morar nos Estados Unidos. Não, eu gostaria de voltar para lá. Uma ilha pequena, simples, um povo acolhedor. Imagina. A maioria é muçulmana lá. Eu passei por uma perrenga lá, porque tem o dia do Ramadã. Ramadã. Do nascer do sol ao pôr do sol, você não come e não bebe nada. Ah, E eu não sabia disso. Né? E eu fui atender um avião. Quando eu cheguei lá na pista, atendi o avião, vi o que tinha que fazer e pedi água para a comissária. A comissária me deu uma garrafa d'água.
E eu estava bebendo a água e o pessoal veio para cima de mim, né? E eu não entendi o que estava acontecendo. Eles com o dedo na cara, falando lá o sul-africanês deles, né? O dialeto dele. E eu falei, poxa vida, e agora, né? A sorte é que o despachante estava lá, ele veio, interferiu, conversou com o pessoal, pediu a minha água, catou a minha água, devolveu para a comissária e falou, não, calma, calma que depois com ele eu conseguia me comunicar em inglês e um pouquinho de francês, né? Calma que depois eu te explico, Cláudio. Levou o pessoal para lá, me pegou, me levou para lá. Hoje é o Ramadã, do nascer do sol ao pôr do sol, ninguém come nada, ninguém bebe nada, é uma tradição religiosa, né? Se você for comer ou beber, cara, se esconde no cantinho, vai para dentro do avião. Difícil, hein? É a cultura diferenciada que a gente tem, né? É uma vez É uma vez por mês. por mês. Por mês. Então acho que não lembro, mas era acho que todo dia 20 eles têm o Ramadã. É, o brasileiro. Aí eu marquei na agenda lá. O brasileiro, para se adaptar nisso. É difícil. É difícil. Também na Europa também foi meio complicado a adaptação lá. Que eu era representante, fui, né, um dos representantes técnicos dessa empresa. E a gente ia atender clientes, tá, na Europa, Estados Unidos, onde tinha avião, a gente estava lá. Entendi. Aí a primeira vez que eu fui pro Texas também, foi muito legal, que eu fiquei numa cidadezinha que era divisa com o México. Como era o nome? Bom, daqui a pouco eu lembro o nome da cidade. E tinha muita influência na culinária mexicana. Então, para mim era difícil comer alguma coisa, porque a comida lá era toda apimentada. É um tempero muito forte. Lá é. Aí a gente chegava no restaurante, eu com meu inglês fluente, né? E o inglês texano é muito difícil naquela época eu entender também, né? Porque eles encurtam muito as palavras. E eu pedia comida e olhava pro cara e lembrava de uma banda de rock. E eu falava, please, no Red Hot Chili Peppers. Né? E aí o cara vinha, ok. Aí a comida vinha sem tempero, né? Aquele tempero apimentado. Se virou. A gente dá um jeito, né? A gente se adapta. O ao brasileiro dá local. um jeitinho, né? Ah, bacana. E aí depois dessa fase, quando que você veio para São Carlos? Eu vim para São Carlos vai ter uns 5 anos. Ah, só agora, assim. E sempre foi trabalhando na aviação e fazendo atendimento. Teve uma época da minha vida que eu fiquei só com consultório, teve uma época que eu fiquei só com aviação. Agora eu aposentei a minha ANAC, né? Então agora eu falei, não, agora eu vou fazer, adoro aviação, mas agora eu vou fazer o que eu mais gosto, que é a psicanálise. Mas aqui em e São aqui Carlos, em São Carlos. Você não mexeu com a aviação? Sim, eu mexi, eu trabalhei numa empresa aqui. Ah, tá. Né? Faltava um golinho para Para aposentar. aposentar, fiquei o tempo suficiente lá, liguei para o advogado, ó, deu, falou, amigão, tô indo embora, tchau. Tá certo, é. Tem que E, agora, e eu tô aqui já faz 5 anos, né, com consultório aqui também atendendo. Gostou da terrinha? Gostei de São Carlos, eu já conhecia São Carlos, né, porque a empresa que eu trabalhei, a Embraer, tem a unidade aqui em Gavião Peixoto. Sim, sim. Então essa região aqui, de São Paulo até Araçatuba, Tá é conhecido, conhecido. que a minha filha está fazendo faculdade em Araçatuba. A gente tínhamos, né, um rancho ali em Buritama. Então eu sempre estava aqui Transitando aqui. pela região. Ah, que bom. É bom saber. E você agora está mais... Qual é a área que você está mais focado ou está mais atendendo assim, sua clientela hoje?
Olha, depois dessa epidemia que nós tivemos, o índice de depressão e ansiedade pós-epidemia Vixe, cresceu muito, muito. muito. De cada 10 clientes que eu atendo, que nós não falamos pacientes, né? Nós chamamos de clientes, cada 10, 8 ou é ansiedade ou é depressão. Esse pós-pandemia, esse negócio de se reinventar, mexeu muito com a cabeça do ser humano. Eu, na época da pandemia, quando deu aquele pico, aquele auge, eu surtei. Eu acho que quase todo mundo. Todo mundo. Eu liguei pro meu professor infelizmente já faleceu, já com 90 e lá vai Burdoada. Eu liguei para ele de madrugada, fiquei até quase 6 horas da manhã conversando com ele. Foi difícil mesmo. Foi. Porque imagina, um casal que mora no apartamento com 2 filhos, saem para trabalhar, de repente se vê todo mundo fechado naquele apartamento sem poder sair. Não foi fácil. Não. Não foi fácil. Mas e quando você fala que você tem a hipnólogo e a psicanálise, é isso? Sim. As duas coisas você trabalha junto ou você tem clientes, sei lá, como você falou, para uma coisa e para outra coisa separada? A psicanálise é a minha base. Tá? Dentro da psicanálise, eu sou formado na psicanálise freudiana. Tenho amor e ódio por Freud gigantesco. uma hora eu falo sobre isso. Ela me dá um leque onde eu posso usar todas as áreas da psicanálise. Então tem a psicanálise freudiana, de Jung, de Fritz, de Skinner, de Moreno. Então não tem aquele, não é engessado, não é só uma técnica. E a hipnoterapia, ela é uma ferramenta. Uma ferramenta. Ela não é uma técnica. Entendi. Então eu posso usar a psicanálise, a hipnoterapia em todas essas áreas. Entendi. Tá? Ela faz parte do seu trabalho na psicanálise. Eu posso usar a hipnoterapia na psicanálise freudiana, que é a fala livre. Eu posso usar na técnica de William Reich, que é uma terapia mais de impacto, né? Aquela coisa, cara, você tá assim foi porque você criou. Tá? Você joga o problema na cara da pessoa. Aí você aumenta a percepção que a pessoa tem daquilo que ela criou. A hipnose não é nada mais, nada menos do que foco, concentração e atenção num estado alterado. Uma coisa que deixa a gente em estado hipnótico é o celular. Quantas vezes você está lá mexendo e fala, Luiz, isso é um estado hipnótico. É verdade. A mente, para economizar energia, ela leva você para um estado automático. E é essa automação que é a hipnose. Bem definido. É isso mesmo. Concordo em gênero, número e grau. Mas é muito bem. E tem, seguindo aqui algumas recomendações que um amigo meu mandou, que o que o povo confunde muito é hipnotismo e hipnose. Tem diferença? Tem. Dentro da hipnose você tem o hipnotista, o hipnólogo e o hipnoterapeuta. O hipnotista é aquele cara que faz o show de palco. Tá? Tem muitos caras bons aí fazendo isso. O hipnólogo é aquela pessoa que estuda a hipnose, tem uma base acadêmica de terapias e usa isso. E o hipnoterapeuta é uma pessoa formada que usa a hipnose como ferramenta. A hipnose, ela é reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina. Então, médicos, dentistas, fisioterapeutas,
doulas, Sim. podem usar a hipnose. Na Espanha, a cada esquina você encontra um hipnoterapeuta, Ah, vá. que é muito comum isso lá. E na Inglaterra já estão fazendo até partos sobre hipnose, o hypnobirthing. Puxa. É um parto natural, inclusive quem quiser procurar aí tem vídeos no YouTube. O Dr. Escudeiro é um médico ortopedista da Espanha. Ele faz cirurgias ortopédicas usando a hipnose. A pessoa está ali acordada, ele está, lógico, né, tem o tapume aqui para a pessoa não ver. Ele está lá mexendo na perna do cara, martelando, furando e conversando com o paciente. Em Zurique, tem um instituto chamado Psychoclinic. Eles estão fazendo um estudo sobre o comportamento do cérebro num estado hipnótico. Através do quê? De exames de radiografia, de ultrassonografia, de imagens do cérebro, e já é comprovado que você ler uma palavra, falar a palavra e escutar a palavra, zonas diferentes da sua mente são acionadas. Há um ano atrás, teve uma pessoa, não me recordo o nome dela, mas foi na Alemanha. Ela tinha um tumor no cérebro, mas ela tinha alergia à anestesia. Ela foi operada com a hipnoterapia. Ela está deitada lá, ela é violinista. Ela está tocando violino e os médicos ali atrás fazendo a cirurgia e o hipnoterapeuta ali do lado dela, conversando com ela e mantendo ela num estado alterado de consciência. Que maravilha, hein? Puxa, são muitas aplicações, então, né, que dá para se fazer, né? Um amigo meu falava que a hipnoterapia é o Bombril do século XXI. Mil e uma utilidades. E não deixa de ter razão, né? Tem Assim, muitas coisas mesmo, né? Sim, Dá pra- inclusive agora, semana que vem, eu estou indo para Ribeirão Preto dar um curso de hipnoanalgesia na AORP, Associação Brasileira de Odonto de Ribeirão Preto. Acho que a turma deve estar em 10, 12 médicos da odontologia e vai ser a primeira turma a ser formada aqui no interior. Olha só. Daí para objetivando uma possível não utilização De anestesia. de anestesia. Poxa. Já tem estudos científicos e é comprovado que a hipnose em tratamentos diminui o sangramento, salivação, o tempo de cicatrização é maior, o tempo de trabalho também diminui, aquela fobia, aquele medo que as pessoas têm, né, de dentista, também diminui, porque o dentista conversa com a pessoa, com o paciente dele, 5, 10 minutos, já leva para a sala num estado alterado, ele senta na cadeira, aprofunda o estado e vai. Doutor Fernando, ele é dentista, ortodontista no Ceará. Tem um vídeo dele no YouTube, ele fazendo a extração de um siso sem anestesia, usando a hipnose. Mas, pelo jeito, não vai servir só para dentistas, né? Eu acho Não, é utilizada na medicina. em toda a área da você saúde. falou no ortopedista. Em toda a área da Interessante. saúde é utilizado. Não só da saúde, né? Poxa, eu quero melhorar como pessoa, eu tenho problemas de falar em público, né? Isso tudo ajuda o desenvolvimento humano. E tem algum efeito colateral
na hipnose? Na hipnose? Nenhum. Não? Nenhum. É um estado natural da pessoa. Tem aquele mito, eu tenho medo de entrar em transe e não voltar. É. Não voltar de onde Esse se é o você não primeiro. foi para lugar nenhum. Né? Você está ali. A única coisa que está acontecendo é você está resgatando lembranças. E outra, na clínica existem 3 tipos de indução. Tem a indução leve, que a gente faz, tem a indução média e a indução profunda, que a gente chama em estado de Esdale. Que, aliás, leva esse nome porque o James Esdale, que foi um médico na época da colonização da Índia, um médico britânico, ele usava a hipnose para tratar os feridos de guerra. Poxa, Então a hipnose é muito antiga. Muito antiga. Muito antiga. Tem relatos de escritos egípcios. Né? Os faraós sendo atendido pelo sacerdote lá, o sacerdote pondo as mãos e o faraó lá num estado alterado. Né? E... Nossa, fugi um pouco. você tinha efeito colateral. Colateral? Não tem nenhum. Não tem nenhum efeito colateral. Tá? Porque é o que eu falei, você vai resgatar as suas lembranças. Uma coisa muito legal, você quer entender como a sua mente funciona? Assista Divertidamente, aquele desenho da Pixel. A Pixel contratou neurocientistas para fazer aquele desenho, para mostrar como é que o cérebro funciona. E é exatamente aquilo. Chama Divertidamente. Divertidamente. Aí uma indicação para vocês. É um né? desenho muito legal. Divertidamente. Assistam. Recomendação do nosso doutor. Não percam, hein? Aproveita essas dicas que são legais. Pô, bacana. E aí, voltando aí, né, sobre o misticismo da hipnose. Eu vou estar lá e a pessoa vai fazer eu falar o número do cartão de crédito, não sei o que vai acontecer, vou estar com o cara sozinho. Isso não existe. O porquê? A sua mente tem um sistema de segurança, que a gente chama de fator crítico. Se eu falar para você, você num estado alterado de consciência, Luiz, levanta daqui, sai correndo e dá com a cara na parede, você não vai fazer isso. Porque o seu sistema de sobrevivência, o seu mesoencéfalo, que é o primeiro cérebro que a gente tem, que é essa formação aqui bem embaixo da coluna, ele só serve para 2 coisas. Manter você vivo. Tá? Então é a parte onde você congela, corre ou foge. Aí ele ativa, né? Opa, peraí, eu não vou fazer isso porque eu vou me machucar. Então não tem essa de você perder o controle, porque tudo que eu falar com você, tudo que acontecer com você, você vai estar sentindo. Você vai estar assim, sabe aquele momento em que você está à noite deitado na sua cama, quase dormindo, mas você ainda escuta o motoboy do iFood passando na rua, o cachorro latindo, a vizinha brigando com o marido que chegou tarde. É esse o estado que a gente usa. Aquele estado assim de sono e vigília. Fica ali entre delta e gama, a faixa cerebral, né? Das ondas cerebrais. Entendi. Aí quando tem que fazer uma intervenção cirúrgica, aí a gente joga lá embaixo. Aí a gente fala que, né, o termo que a gente usa é falar, a gente derruba a pessoa. Porque ela Aí dorme. apaga realmente. Eu estava comentando numa rodinha de amigos que a gente ia sentar hoje para conversar. Aí uma das pessoas, uma amiga, pediu para fazer uma pergunta auspiciosa para você. Eu gosto dessas. Por causa dessa onda de hoje em dia, de assédio, inclusive de maus profissionais,
Sim. que fazem acho que uns 20 dias que um anestesista, inclusive durante o parto da mulher lá, que ele anestesiou e tinha o pano aqui, os médicos lá fazendo o trabalho de parto e ele aqui abusando da paciente ali. Eu vi essa reportagem. Um anal, né? Um oral. E ela falou, "E se o cara lá me leva em transe lá, eu tô lá, ele não pode abusar de mim ou falar para eu fazer alguma coisa, me induza isso a sexo, a alguma coisa?" Sim. Infelizmente existem esses profissionais que não deveriam nem estar numa sala, E nem chamar de profissional. nem ser chamado de profissional. Mas isso tem em todas as áreas, tem na Tem. medicina, tem na ortopedia, tem no escritório. Mas a possibilidade existe, era isso Existe, só que ela queria saber. existe. Há um tempo atrás teve um congresso de tatuagem e um cara que nós nunca vimos ele. Porque quando um negócio é sério, quando você é formado por uma instituição séria, tá, você tem aquele vínculo. Sim. Tá, nós temos um órgão representante. Né? Aí o cara começou ali a fazer algumas induções, a gente olhava assim e falava, meu, o que esse cara tá fazendo? Né? E ali ele começou, a menina foi fazer uma tatuagem, ele começou a se aproveitar, encostava, aquela coisa, ela percebeu, mesmo num estado hipnótico. Aí ela saiu da hipnose, reclamou, o pessoal delicadamente colocou ele para fora. Dá licença, amigo. Ah, mas é aquela coisa, se você for procurar um hipnoterapeuta, pesquise antes, veja como é que é. Tá? Existem muitos bons profissionais. Porque a gente, tanto que a gente nunca viu nesses escândalos nenhum. E a hipnoterapeuta em reportagens assim. Né? Não. Uma coisa, existem técnicas que, para você testar o nível de profundidade que a pessoa tá, eu estou fazendo um procedimento com você e falo, Luiz, a qualquer momento eu vou tocar no seu pulso e você vai sentir. Então eu vou fazer isso, levantar o seu braço e soltar. Tem essa técnica, mas eu não uso, eu não toco na pessoa. Tá? A pessoa fica sentada lá, eu fico sentado aqui e é conversacional. Existem dois tipos de hipnose. A hipnose é onde você leva a pessoa a um estado alterado de consciência, que é o que eu mais gosto de falar, porque é o termo técnico correto que eu acho. Não transe. Transe fica um nome pesado, por isso que vem todo esse medo, todo esse preconceito contra isso. E a hipnose verbal. O que está acontecendo aqui agora é uma hipnose verbal. Eu estou conversando com você, eu estou trazendo a sua atenção para mim, você está prestando atenção na minha voz e no que eu estou falando. Isso é uma hipnose verbal. A partir daqui eu já posso começar a dar insights para você começar a observar o que acontece dentro da sua mente. Entendi. E outra coisa também, eles acham que a hipnose é mágica. Não, não é. Não é mágica. Pessoas falam, em uma sessão você resolve seus problemas. Cara, se eu contar nos dedos quantos problemas foram resolvidos em uma sessão, não dá 10. O porquê? A pessoa passou 20 anos num relacionamento abusivo. 20 anos com depressão. 20 anos tomando medicamento. Como é que em uma sessão... Quer resolver? Você pode resolver numa sessão quando você vem trabalhando essa pessoa, aí chega no determinado ponto, a mente dá aquele estado e fala, ponto, é aqui. Aí sim, naquela sessão específica. Eu falei para você, eu já tive clientes que, na avaliação, eu conversando com ele chegou, Cláudio, sabe que você tem razão, eu não preciso passar por isso. Levantou, pagou a sessão, foi embora, nunca mais voltou.
ajeitou a vida dele. Mas também eu tive clientes que demoraram 8 meses. O porquê? Você conhece o CID? Código Internacional de Doenças? Sim. De A a Z, ela tinha tudo. Ai, ai. Ela, para sair do quarto para ir para a sala, tinha que fechar tudo. Ela não saía de casa, não atendia telefone, nada. Comecei a atender ela no apartamento. Depois de algumas sessões, ela foi para o consultório. Hoje tem uma vida normal. O porquê normal? Ela passou tantos anos tomando medicamento que determinadas funções do sistema nervoso dela, o simpático e o parasimpático, ficaram afetados. É. Então ela tem que continuar com alguns medicamentos. Pô, mais de 20, 30 que ela tomar 2, 3. E o bom é que a hipnoterapia, a psicanálise, não usa farmacológico. É mesmo? Não usa. E se você passa com um psiquiatra, o psiquiatra recomenda uma medicação para você, a primeira coisa que eu falo é o seguinte: quem vai aumentar, diminuir ou mandar parar de tomar é o seu psiquiatra. Se você passar com um terapeuta e falar, não, para de tomar, foge desse cara, porque ele não sabe o que está fazendo. Porque todo medicamento é um beta-bloqueador. Sim. Né? Como é que ele atua? Vamos pegar aqui 2 hormônios fáceis. A ocitocina, que é chamado o hormônio da alegria, do prazer, do amor, e o cortisol, que é o hormônio da dor. Você está com depressão? Meu, cortisol tá, né, aquela cachoeira. O beta-bloqueador vai fazer o quê? Vai diminuir essa quantidade de cortisol e vai aumentar a quantidade de ocitocina. Aí você dá aquela... Equilibrar. Tecnicamente. Mas o problema emocional não resolve. E fica ali. Aí o que acontece? O seu organismo, a sua mente, acostuma com aquela medicação. A mente, o cérebro, vamos falar assim, existe a mente, que é a parte pensante, e o cérebro, que é o órgão. O cérebro é o cara mais viciado que tem. Tá? Se você está tomando café, você para de tomar café, o órgão sente a falta da cafeína. É verdade. Então ele dá algum sinal para você, te dar dor de cabeça. Não, estou com dor de cabeça, tem que tomar café. Você toma café, a cafeína cai no seu sistema sanguíneo, vai para o seu cérebro. Cafeína. O cérebro fica lá de boa, acende um cigarrinho e fica Entendi. curtindo. E as terapias é justamente isso. É ir buscar o momento do trauma e ressignificar isso aí. Não colocar memórias falsas. Também tem essa. Tá? Porque o cérebro é atemporal. O que você fala, você ouve, sua mente interpreta e ela acredita. Sabe aquela coisa? Uma mentira tantas vezes contada se torna uma verdade? É isso. Um exemplo, você tem um trauma de bicicleta. Você está andando lá de bicicleta, passou num buraco, caiu, se machucou, sangrou. Existem os gatilhos emocionais dos traumas. Você está andando de bicicleta, primeiro gatilho, a perda do controle. A bicicleta entrou no buraco, você perdeu o controle. A perda do equilíbrio. A sensação de queda, né, aquela queda gravitacional. O impacto com o chão. A dor. O sangramento. Só aí você teve 6 gatilhos emocionais em uma queda de bicicleta. Aí o que acontece? Tá, a mente te mostra o que aconteceu ou ela te mostra a emoção. Você vai, não gosto nem de bicicleta. Por quê? Não sei, não gosto. Para te poupar, às vezes ela esconde o que acontece. Sabe quando a gente tem um acidente que dá aquele apagão? É por aí. É por aí. Eu tive um acidente de moto aí um ano passado. Né? Foi uma coisa simples. Mas eu apaguei, eu só acordei no hospital umas 4 horas depois. Estava consciente, conversando, mas a minha mente desligou. Né? Aí, tá, beleza, você tá andando, você levou um tropicão, o seu corpo foi para frente, a sua mente vai buscar aquela sensação da queda da bicicleta e vai apresentar para você.
porque ela aprendeu aquilo. Então, na terapia, a gente trabalha esses gatilhos emocionais e o trauma desaparece. É um trabalho, assim, de formiguinha. O profissional, ele tem que ser realmente muito bom, porque 70% do que os nossos clientes nos contam no consultório não serve para nada. É que na Gestalt a gente chama, né, de figura e fundo. Tá? Eu tenho um vaso aqui, um quadro, eu tenho um vaso e o fundo. O vaso para mim não representa nada. O vaso é o que você está me falando. Eu quero saber o que está ali atrás desse vaso. A psicanálise, ela é muito mais investigativa e a gente dá ferramentas para a pessoa trabalhar. A gente dá técnicas, a gente dá exercício. Eu falo que eu cobro isso. Se você não fizer, eu vou colocar você ajoelhado atrás da porta em cima do milho. Para que ela te mostre, te apresente o fundo. Sim. E não o quadro. Interessante. Bom, deixa eu aproveitar aqui e passar os nossos patrocinadores agora individualmente. Vivemos disso daqui, né? Sim. Então vamos lá. Vamos falar da Aspro Alto Brasil Proteção Veicular. Na Aspro Alto Brasil Proteção Veicular, a sua sede nacional fica aqui em São Carlos, na rua Rui Barbosa, 988. Qualquer pessoa habilitada pode dirigir o teu veículo. Ela não tem restrição do condutor. Ela não faz análise do perfil do condutor e também nem do endereço seu, não é como alguns outros concorrentes fazem. Na Aspro Alto também não se olha a idade do veículo, do seu veículo. As coberturas são roubo, furto, colisão, incêndio e assistência 24 horas a nível nacional. A Aspro Alto aceita todos os veículos, seja moto, caminhão ou até mesmo táxis, carros de aplicativos, frotas e empresas. Aspro Alto Brasil. Lá tem uma novidade também. Todos os associados têm direito a 3 consultas mensais via telemedicina. Você, pela telemedicina, conversa com o médico e ele, se necessário, já lhe envia a sua receita ou o seu pedido de exame. Aspro Alto Brasil Proteção Veicular. A CISC São Carlos. Vocês desculpem a garganta aí que hoje ela tá braba, hein? A CISC São Carlos. A CISC, ela conta com os melhores serviços para apoiar e melhorar a vida da classe empresarial e seus colaboradores. A CISC tem uma equipe preparada para realizar os acordos de forma simples e amigável. Também tem valores especiais para adesão a planos médicos e odontológicos, serviços de telefonia móvel com benefícios exclusivos aos seus associados. A CISC também é uma autoridade de registro. São 92 anos de atuação sólida em prol do setor do comércio, indústria e prestação de serviços em São Carlos. Siga a CISC.com.br
e veja como se associar. E por falar em 92 anos de Assisque, também a farmácia Rosário completa nesse mês 92 anos de existência em São Carlos. Agora atua também em toda a região. São Carlos recebe a farmácia Rosário com todo carinho e respeito, pois ela está sempre recebendo você com a maneira mais carinhosa possível. Lá você encontra toda a linha de vacinas e serviços farmacêuticos. Não deixe de conferir. Você, cliente, conta com uma linha completa de medicamentos, perfumarias, dermocosméticos, vitaminas e acessórios em geral. A Rosário também tem manipulação e homeopatia. Farmácia Rosário, sempre uma perto de você. A Unimed São Carlos oferece aos seus beneficiários a melhor estrutura em saúde da região, com os melhores profissionais nas mais diversas especialidades. Hospitais e laboratórios próprios, medicina preventiva, saúde ocupacional e muito mais. E agora, com o Hospital Unidade 2, você conta com maternidade completa e mais um centro cirúrgico e um pronto atendimento pediátrico e obstétrico 24 horas. Unimed São Carlos não é sobre fazer o maior plano de saúde da cidade, mas sim fazer um plano cada vez melhor. Barbearia do Tio Salim, no nosso amigo Michel e sua esposa Ana Paula. É uma barbearia completa bem no centro da cidade. São Joaquim 515, entre o Varejão da Qualidade e o ICIB, o Ítalo Brasileiro. Ali você vai ser muito bem atendido. Além de barba e cabelo masculino, adulto e infantil, lá você também tem um excelente trabalho com crianças portadoras do espectro autista e síndrome de Down. Barbearia do Tio Salim também é uma escola de barbeiros. Procure Barbearia do Tio Salim. Lá você tem barboterapia. Barbearia do Tio Salim, cuidando do seu cabelo, barba e o seu bem-estar. Faro Sublimação Personalizada, que faz canecas como essas nossas, faz também camisetas e tudo na área de sublimação. Faro Sublimação. Você tem a falar com o Felipe no 988 12 22 27. Muito bem. Meu amigo querido hipnólogo, acho que eu vou ter que passar com você por uma consulta, não só pela consulta, mas para conversar muito com você. É um papo interessante. Tomar um café? É, estrear caneca. Eu levo a minha e você usa a sua, tomar um cafezinho lá, né? Um café com terapia. Um café. Olha, ó, café terapêutico, né? Tá vendo?
Fazemos, ele faz canequinha de café também, personalizada. Então, meu amigo, estamos quase chegando no final, mas o papo é muito interessante, né? Que área, tem muita coisa, não? Muita coisa. Se você for aprofundar mesmo na área da hipnose, a gente poderia passar aqui um dia inteiro conversando e não íamos sair da época de Freud. Tá? A gente ia começar lá em Mesmer, passando por Born, por Alzheimer, por Fritz. Que legal, não? É um estudo muito complexo, né? A história da hipnose, ela é bonita. Só que teve os entraves, que ela foi colocada assim meio de escanteio. Quando a gente pensou que ia dar um boom com Mesmer, né, que Mesmer começou com mesmerismo e fascinação na França em 1800 e lá vai burdoada. Teve a guerra na França, aí jogaram a hipnose para escanteio. Aí depois teve a Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial, jogar de novo. Teve a Segunda Guerra, jogar de novo. E aí ela deu um boom com duas pessoas assim maravilhosas, Milton Erickson e Dave Elman. Milton Erickson era um médico psiquiatra e Dave Elman ele aprendeu a profissão com o pai. Né? Era um hipnólogo que fazia shows circenses. Ele falou, não, cara, isso aí acho que dá pra mim utilizar. Aí a hipnose deu um salto. E hoje, nossa, tem Harvard. No Hospital São Paulo tem uma ala especial para pesquisa sobre tratamento de dor crônica. Poxa. Então, tem muita coisa para se falar. Interessante mesmo. Eu estou aqui, às vezes me dá até um branco, eu fico imaginando, cabeça vai voando, tem muita coisa, né? Que dá para estudar ainda, avançar, né? Nessa área aí. Porque você fala em hipnose, principalmente os mais antigos, só vai pensar naquele que faz o showzinho e só, né? Show circense. Não entende o... Vai comer cebola pensando que é maçã. Não entende o aprofundamento que isso leva na área médica e muito mais do que isso, né? Aqui, infelizmente, nós temos poucos pesquisadores sobre a área da hipnoterapia, diferente da Qual é o país Europa. mais avançado? Europa. A Europa toda. A França, a Inglaterra e a Espanha estão assim, e Zurique, que tem o centro de pesquisa também. São os que estão no topo mesmo. E já que estamos aqui, né, numa cidade universitária, se alguém aí das universidades, na parte de medicina, neurociência, quiser fazer uma pesquisa, estou à disposição para Deveríamos, né? para participar. Deveríamos. Uma cidade universitária, né? Inclusive duas do governo, né? Sim, quem sabe a gente consegue aí uma bolsa de pesquisa. E eu faria assim, com o maior carinho e amor. Por que não? Fica aí, senhores da UFSCar, da USP, está na hora, principalmente o UFSCar, né? Na área do governo federal, investir aí num estudo mais aprofundado aí, porque é uma área sensacional. Tem um hospital escola aqui, né? Pois é, um próprio hospital escola aí para isso. Bem, meu amigo, estamos chegando, você está vendo ali o cronômetro ao final do nosso bate-papo. Eu queria mais uma vez lhe agradecer imensamente ter se disposto a estar conosco aqui hoje. Quero desejar mais sucesso ainda aí na tua jornada e que Deus continue te abençoando muito
a você, a família, teus clientes, a todo mundo. Foi um prazer imenso te conhecer e posso dizer que eu ganhei um amigo hoje e vou pesquisar, vou estudar bastante, vou tirar muitas dúvidas com você ainda. Ah, com certeza, hein? Viu? Fica aqui o convite, o dia que você quiser aparecer lá no consultório, Não, tomar um café, bater um papo. Vou mesmo. Eu agradeço mais uma vez, né, a equipe da TV Onyx, a você, Luiz, por me convidar. E estou aí à disposição. Não, mas com certeza, irei mesmo. E é bom saber, para você que nos assiste, que São Carlos é recheado de pessoas com esse nível de conhecimento, com esse nível de profissionalismo e que fica aí à disposição da nossa cidade e à sua disposição. Procurem um profissional desse naipe, não só para se cuidar, mas para conhecimento. Conhecimento é tudo. Tá bom, meus amigos? Obrigado por estar conosco até agora e até a próxima semana. Um abraço. Tchau para vocês. Fiquem com Deus.